Olá, sejam bem-vindos ao canal Dani Artes com você. Hoje eu vou ensinar um artesanato totalmente diferente do que você já viu por aí. Vamos aprender esse lindo vaso decorativo que você pode usar flor natural ou artificial. Bora aprender comigo? Dá só uma olhada no achado de hoje. Nada de pintar plástico e reaproveitar do jeito que ele vem. O que vamos fazer? Tira todos os rótulos, vamos usar ele apenas como molde. Para isso eu gosto de fazer o quê? Pensar primeiro no projeto que eu vou trabalhar. O que eu gostei dessa garrafa? Gostei disso aqui, ó, dessa base. Vou tirar o fundo para derramar a massa e vai virar o meu vaso. Olha o design, que lindo! Garanto para você que depois desse vídeo é que eu sempre falo, o seu olhar para esses tipos de plástico vai mudar. Para isso, se inscreve, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar e hypar, que ajuda muito o canal. Olha, com muito cuidado, você retira na diagonal, segue o desenho aqui. Olha que legal, já cortei aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó. Isso aqui, ó. Tirei isso e isso. Tirar aqui, ó, exatamente essa base aqui. Depois que eu tirei a parte de cima e a parte de baixo, agora eu preciso de um contramolde. Eu gosto muito de criar os meus contramoldes. Então, esse plástico, essa garrafa de plástico, veio sabonete líquido. Eu fiz uma abertura. Agora eu vou recortar com a tesoura a parte de cima, que é o bocal aqui dessa garrafa plástica. E a parte de baixo também vou retirar. Gente, sempre muito cuidado com as mãos, e lembrando vocês que todos esses restos de plástico é reciclável, separa depois para reutilizar. Agora eu vou às dicas das texturas. Eu tenho isso aqui, é suporte, veio como suporte de copo, ele é tipo uma borracha, acho que é um material tipo elástico de EVA. Mas quem não tem ou não encontrar, porque isso daqui faz tempo que eu tenho, você pode usar toalhinhas de renda e recortar as partes que você gostar. Eu amo textura, principalmente na hora de você decorar. Olha, essa eu cortei uma vez, eu fiz um prato decorativo, tem aqui no canal. Eu vou usar cola comum, eu gosto do rótulo azul, que é mais forte. E vou ajeitar aqui dentro a minha textura. Lembrando que a parte maior do relevo é a parte que a massa tem que entrar em contato. Se eu colar assim, a textura não vai sair, porque aqui é liso. Então, eu tenho que colar esse relevo assim. Então, eu vou vir aqui, vou olhar lá dentro, aqui tá meio escuro, ó. Vou passar cola aqui nela e vou ajeitar as folhas lá dentro. Aí você pode pôr o que você quiser. Eu acho que eu vou trabalhar assim, ó, as duas, porque 3 vai ficar muito. E não é legal muito sobrepor, que às vezes não fica legal o efeito. Você pode trabalhar uma só, mas eu vou ver assim, como fica. Desse jeito que eu coloquei aqui. Cola. Então, eu vou colocá-la dentro assim. Se ficar resíduo, como eu já usei bastante, fica resíduo de cola. Só jogar uma água quente e limpar, que sai. Nessa parte eu tive que tirar o áudio e adiantar o vídeo, que meus pets fazem a maior bagunça no quintal e tava o som no fundo. Mas é do jeito que eu tô mostrando aqui, é só seguir o passo a passo. Passei cola nessa também. Do mesmo jeito. Textura virada para baixo. Vou deixar umas 2 horinhas, para não ter perigo de sair do lugar na hora que eu derramar minha massa, ó. Tá levantando ali, eu vou tentar fixar. E eu vou deixar ela de castiguinho aí, para ficar bem lindo. Agora eu vou pegar aquele plástico que eu cortei, que eu tirei o bocal dele e a base, e vou fazer de contramolde interno. Vou medir mais ou menos a abertura dele aqui na boca da garrafa. Vou unir as duas partes com fita crepe. Já passei a fita crepe bem passadinho e vou fazer uma tampinha na parte de baixo e a outra vai ficar aberta. Peguei uma tampinha plástica dessas que vem alimento, naqueles potinhos que vem alimento, vou marcar o diâmetro aqui mais ou menos, tirei o diâmetro dele aqui com a tesoura e vou proteger essa parte com a fita crepe. Isola bem, vê se não tem nenhum vãozinho, porque já aconteceu de eu fazer contramolde quando derramar a massa vazar por todo lugar.
Mas deixa bem certinho, mede certinho aqui, olha, que a gente vai fixar o que? Agora com a fita crepe, esses dois lados. Aqui eu vou isolar também, coloca bastante fita crepe e na boca das garrafas, unindo essa parte. Não tem segredo, o importante é o que? Isolar muito bem. Presta bastante atenção, porque você vai jogar massa aqui, vai fazer uma pressão lá embaixo, se você não isolar, vai derramar tudo. É só observar muito bem que eu fui colocando camadas de fita crepe e isolando muito bem para não acontecer isso. Eu sempre falo porque já aconteceu de eu isolar mal isolado e quando derrama, a pressão faz isso aqui esparramar. Então, muito cuidado nessa hora. Segue a dica. Não adianta o vídeo para não perder nenhum detalhe importante. Meu corantinho perdeu o biquinho, mas eu vou tentar pôr um pouquinho. Esse daqui é o ocre, corante ocre. Eu gosto muito dele com marrom. Não quero muito escuro. Acho que tá ótimo esse tom aqui. Eu vou polvilhar o gesso aqui dentro. É mais fácil você tingir a água e ir jogando. Dani, mas se sobrar, deixa um potinho do lado, você acrescenta. Mas eu acredito que esse pote aqui, ó, de 1 quilo. É um pote que veio doce. Eu acredito que esse pote aqui, quase cheio de gesso, vai dar pra fazer aquela garrafa toda. Pode fazer de argamassa, porém espera aí uns 4 dias. Legal, acho que eu vou ter que transferir, já tá quase derramando. Vou fazer a coisa direito, porque tá dando errado aqui. Gesso muito ralo, fica quebradiço. Por que que não dá certo o meu gesso? Porque pôs muita água e pouco gesso. E tem que ficar um creme de leite bem sem o soro, sabe? Vou deixar ele aqui. Coloquei um vasinho aqui só pra segurar. E vou derramar aqui, ó. Vai ficar parado aqui umas 3 horas para ter 100% de certeza que isso aqui secou. Tem que dar umas batidas para as bolhas subirem. Cuidado para não virar, que vai ficar uma peça bem linda e pesada. Pode bater com uma faquinha, esperar secar. Ficou o tempo que eu falei paradinho, 3 horas. Vou tirar toda a fita crepe. E o processo aqui vai ser abrir a lateral. Que para ajudar ele tem um risquinho, que é onde eu vou abrir com a faquinha de serra. Aqui, cortar aqui, porque é mais fácil para mim tirar. Lembrando que a nossa textura tá colada. Certo é pôr um paninho, é mais fácil, porque aí não tem perigo de escorregar. Eu vou fazendo isso aqui, até eu ver que ele chegou ali na massa, e eu posso ir abrindo. Olha, serrei aqui bem serradinho, agora eu vou começar a tirar, serrei aqui também, porque é mais fácil os dois lados do que um só. Agora aqui tem que pegar bem o cantinho para poder tirar essa capa. Tive que abrir mais aqui, porque tava colado ainda, não ia sair essa capa. Já gostei, minhas texturas estão aqui. Agora vamos pro outro lado. E a minha textura ficou aqui. Essa parte que eu falei, a gente vai ter que lixar pra trabalhar esse detalhe aqui, ó. Eu já gostei tanto que eu nem percebi que ficou colorido, tá vendo, ó? Mas isso aqui é o de menos, o importante agora é o efeito da textura. Vou pegar aqui que eu acho que é mais fácil pra puxar.
Chegou a hora que eu mais amo, é ver o resultado da textura. Olha, esse lado eu não mostrei colando, mas foi o mesmo processo. Toma cuidado, puxa devagar, que às vezes se empolga e acaba rasgando a textura, mas olha, ficou perfeita, perfeita. Não ficou muitos buraquinhos que às vezes aparecem, por isso tem que bater bem a massa, mas olha, o desenho, que perfeição. Gente, não esquece o like, compartilhar e curtir. Deus abençoe. Olha, eu vou confessar, fiquei com vontade de chorar. Demorei por um projeto desse, você acredita que eu não filmei? Eu achei que eu tava filmando, quando eu fui ver não tava filmando nada, eu tirar a textura desse lado. Olha, é triste. Pelo menos vocês viram esse lado que não era nem pra fazer. Sem querer eu acabei filmando. Mas olha, na hora que eu tirei esse eu fui ver meu celular. Por isso que eu não gosto de trabalhar com luva, eu preciso parar. Porque o tato a gente aperta aqui, acho que tá filmando, quando vai ver a claridade a gente não percebe. Muito triste isso, mas ficou do jeito que eu queria. Bom, eu vou achar a minha emenda aqui agora. Tá meio complicadinho, porque eu vou ter que limpar, que derramou um pouco de massa. Estou decepcionada comigo. Foi tão gostoso, saiu tão facinho ali as texturas das duas folhas e eu não filmei. Ai, que raiva. Eu gosto desses contramoldes que a gente faz com garrafinhas aí de plástico, porque olha que legal. Elas saem facinho, ó. Bom, agora o que? Isso vai ficar parado, secando, e vamos lixar. Isso aqui tem que nivelar, eu continuo essa curvinha aqui. Você pode deixar do jeito que você quiser, e aqui também, eu vou nivelar. Deixa eu mostrar o outro lado. Ai, que raiva de mim, gente, desculpa. Olha, então eu vou lixar aqui e vou lixar aqui. Ele vai ficar desse jeito, eu vou tentar manter um pouco a curva aqui, ó. Ficou super pesado, muito lindo. Eu vou dar mais uma adiantada nessa parte, que é explicando a nivelação aqui, ó. Eu fui tirando o excesso, eu vou mostrar ali na frente com estilete, porque eu queria aproveitar o design da garrafa. Desse jeito, eu peguei o lado ao contrário, fui modelando. Isso você pode fazer no mesmo dia. Como a peça aqui tá bem pesada e grossa, não tem perigo de trincar. Pode fazer esse processo tranquilamente. Acabou de esculpir, você vai deixar paradinho. Para mim, dá outra dica importante agora. Não passe sua resina à base de água se ele não tiver 100% seco. Espera secar bem 7 dias para finalizar. Depois de sequinha, curada e permeabilizada, você pode colar essa cortiça autoadesiva que eu estou mostrando aqui. Vou deixar também no link a descrição dela. Ela vem com uma colinha, mas eu gosto de colocar uma cola de silicone para ficar bem firminho. Ela vai evitar de ficar riscando o móvel, porque a peça ficou bem pesada, então não vai ter contato com o móvel. E aqui ficou bem lisinho do jeito que eu queria. Mas falta ainda uns acabamentos, depois eu vou dar uma lixadinha aqui no bocal, mas já vou dar a dica. Eu achei esse vidrinho porta-temperos, que a tampinha eu perdi, e coloquei com água e fiz um arranjo aqui natural. Ou decorar com sua flor artificial. O legal que deu para remover. Aí fica por conta sua, se você quiser colocar com água ou sem água. Muito cuidado com água parada. Bom, para finalizar, a minha peça ficou desse jeito aqui. Eu estava pensando em fazer um arranjo artificial, mas eu amei tanto minhas plantinhas aqui natural que eu vou deixar assim. Depois dá a dica, o que vocês acharam, se vocês vão fazer. Espero que tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus. Até os próximos vídeos juntas por fazer um artesanato fácil, criativo e sem gastar muito, com materiais acessíveis, para você ter o prazer de trabalhar naquilo que ama. Beijos, fiquem com Deus.